paz, Senhor. Oremos. Senhor Deus, Pai amado que está no céu, obrigado, meu Deus, por este momento, Senhor. Estamos aqui, Pai, gratos por tudo que tem feito, Senhor. Te agradecendo, Pai, por cada dizimista, Pai, cada um, Pai, que ofertou na tua casa, Senhor. Sabendo, Senhor, que tudo é para a tua obra, Senhor. Abençoa, Senhor, abre portas, Senhor. Ajuda, Senhor, todas as famílias, Senhor. Abençoa também, Pai, quem vai trazer a tua palavra, Senhor. Amém, Jesus. Ó Deus, abre a porta da palavra, fala com cada um de nós, Senhor. É, Jesus. E pegando tudo na tua mão, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Obrigado, meu irmão. Amém. Glória a Deus. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Glória a Deus. É motivo de alegria nós estarmos aqui nessa noite de domingo, culto de obreiros. Lembrando sempre que só é intitulado assim porque aos nossos irmãos que fazem o serviço mais específico, mas nós, em essência, somos obreiros, somos adoradores, então aqui nós estamos, e é por isso que a igreja está aqui, senão estaria só homens, e está repleta a igreja, cheia para ouvir a palavra do Senhor. Agradeço a Deus mais uma vez pela oportunidade, e peço que a igreja abra, por favor, a palavra de Deus no Salmo 100. Salmos 100, eu vou ler somente um versículo, Salmo 100, versículo 4. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Vou ler para não tomar mais tempo. Entrai pelas portas dele com louvor, e em seus átrios com hinos. Louvai-o e bendizei o seu nome. Amém. A igreja pode se assentar. Glória a Deus. O Senhor tem falado comigo acerca de adoração já há algum tempo. Hoje eu me peguei voltando mais ainda no tempo, porque eu achei que era 2 meses atrás, mas foi só quando intensificou a voz do Senhor em meu coração, na minha alma, a tratar de respeito disso. Mas o Senhor me recordou hoje, eu estudando, Ele me fez levar lá naquela igreja, lá no outro endereço que a gente estava, e já desde lá o Senhor já falava comigo acerca de adoração. Aí eu falava, Senhor, mas o que o Senhor quer falar com a igreja? E eu sempre, com o senso de justiça própria que a gente tem, nós somos seres humanos e a gente quer tentar mudar as coisas através dos nossos braços, através das nossas mãos, através da nossa voz, forçando de certa forma uma barra, talvez, ou até, para poder algo que seja da tua vontade, do que você está vendo, do que você está entendendo naquele momento, para que a igreja cumpra. E o Senhor literalmente, simplesmente não falou mais nada comigo a respeito disso, mas na época ele foi muito específico com relação a isso. Só que aprove ao Senhor, por esses dias, por esses tempos, há 2 meses atrás, mais ou menos, ele começou a falar novamente comigo acerca da adoração. Adoração, existem várias maneiras de nós adorarmos. Aqui nós adoramos ao Senhor através dos nossos louvores. Nós adoramos ao Senhor quando nós oramos em nosso lar, quando nós damos bom testemunho da palavra dele, quando nós ajudamos o próximo, quando estendemos a mão para o próximo. Existem inúmeras formas de adorar o Senhor. E o Senhor me fez pensar assim, Senhor, é para isso que eu existo e é para isso que eu vou fazer. Porque eu tinha muito aquela questão, e ainda tenho e trato isso, o que os outros vão pensar se eu o fizer dessa forma. Vai ser ruim, vai ser estranho. E o Senhor me chamou o coração, simplesmente adora. Por quê? Eu comecei a entrar por essas portas e simplesmente eu entrava como um robô. Eu falei há um tempo atrás, há uma semana atrás a respeito disso, mas o Senhor já falava isso no meu coração. E quando me dá a oportunidade de trazer a palavra, eu gosto de falar o que Deus fala comigo, o que Deus trata comigo, é a minha experiência. Então o Senhor vinha falando comigo, vinha tratando comigo, e aí o Senhor tem só confirmado acerca da palavra dele, e é notório a vontade de Deus, a vontade de Cristo e do Espírito Santo em nossa vida, na vida dessa igreja. Nós estamos entendendo isso sutilmente. Eu não sei vocês, mas eu estou sentindo o mover de Deus aqui para uma transformação de entendimento nessa questão.
Infelizmente, em nosso mundo secular, a gente tem acesso à internet, ao celular, e infelizmente nós vimos coisas boas e nós vemos coisas ruins. E devido a essas coisas ruins que a gente vê, falsos profetas, maus testemunhos da palavra, a gente acaba se blindando e na intenção de não cometer o mesmo erro, a gente acaba simplesmente travando a nossa adoração. A gente acaba impedindo com que o Espírito Santo se mova. Mas de que maneira você está falando isso? Já sei por que você está falando isso. Se você louva, você está falando do louvor. E eu sou membro dessa igreja, eu sei do que ele está falando. Não é só no louvor. É o nosso comportamento, de maneira geral. Porque quantas vezes nós não entramos por essas portas? Aliás, vamos do início. Quantas vezes nós não acordamos, fomos trabalhar, ficamos cansados de trabalho, estamos esgotados. E aí é como um sino na nossa cabeça. Sem hipocrisia, vamos para nós mesmos. Não precisa falar em voz alta, a gente admite isso. Bate como um sino em nossa cabeça. E hoje tem culto. O dia inteiro trabalhou, fez suas coisas, normal. Hoje tem culto. Aí você vai, tem culto. Aí vai lá, se arruma, toma banho, se arruma e vem. Aí você entra aqui por essas portas, senta e senta. A gente entende que a pessoa está cansada, a gente entende que a pessoa teve um dia difícil, ou talvez a pessoa está até triste com alguma situação, a gente entende. Sem querer, eu falava assim, Senhor, eu não posso parecer radical, e eu não quero ser, porque não podemos ser assim. Mas quando nós não entendemos o que nós viemos fazer aqui nesse lugar, a gente permanece dessa mesma maneira. E Deus falar comigo, Felipe, por que não falaria? Ele falaria, ele fala. Só que é custoso para eu imaginar essa situação. Eu entro, cruzo os meus braços, turrão, com uma cara horrível do meu dia, sem entender que eu vim aqui para adorar o Senhor, como se você estivesse vindo aqui para bater um ponto. Eu estou vindo aqui para bater um ponto. Eu vou sentar lá e as pessoas me viram, ou então eu vou lá porque eu tenho que levar uma vasilha para a irmã Dalice, ou então eu vou lá porque eu tenho que falar um negócio para o pastor, e eu vou aproveitar que eu tenho que fazer isso e eu vou para o culto, porque senão eu nem iria. E aí o Senhor veio falando comigo, eu falei, meu Deus, mas eu não quero ser radical quanto a isso. Irmãos, enquanto a gente não entender isso, Paulo vai escrever aos Coríntios acerca de o entendimento que eles tinham e a consciência. Ele vai falar, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façais tudo para a glória de Deus. Eu lembro muito bem desse versículo, eu sou ruim para gravar, mas eu lembro muito bem desse versículo. Um dia eu estava fazendo uma obra na casa do pastor lá no Brasil, e ele falou assim, e eu falava assim para ele, quando eu estava fazendo, muita intimidade é o problema, muita intimidade. E eu falava assim, eu lá, fazendo a parede. Aí ele vinha brincar comigo, né? E aí, ainda não acabou isso aí? Eu falei, mas para quem tá bom. Ele, rapaz. E ele, irmãos, de verdade, eu brincava com ele, mas ele falava sério comigo. Ele, rapaz, você sabia que tudo que a gente faz para Deus? Se você faz com o coração voltado assim, dessa forma, inclinado assim, dessa forma, se você faz a coisa de qualquer forma, Deus não se agrada disso, não. Ele de certa forma, me dava uma prensa. E aí eu ouvia isso e hoje eu aprendi muito com ele a respeito, não só disso, como de outras coisas, acerca de outras coisas. Então, ou seja, para ser um adorador, nós precisamos conhecer o adorado. Sabe qual é o grande problema de que nós viemos e sentamos nesse lugar aí, que vocês estão sentados, nessas cadeiras, e não adoramos ao Senhor? E deixamos problemas nos consumir ao ponto de nós não conseguirmos glorificar o nome dele? É porque a gente não conhece. A gente não o conhece. Falta-nos intimidade com o Senhor. Porque se você conhecesse a Cristo... Mas eu creio que nesse ambiente aqui não tem pessoa com mais problema que o pastor. E às vezes tu olha assim e fala, o pastor tá meio baleado, mas tu vê ele glorificando a Deus. Porque ele entende que ele não está vindo aqui bater um ponto. Não. Ele está vindo aqui para adorar o Senhor. E isso é o que importa para ele.
E aí ele vai e adora o Senhor. E eu sou uma pessoa assim, eu estou procurando mudar. Eu estou procurando mudar. A adoração é contagiante. É contagiante. Experimenta, irmãos. Aqui não tem menino. Aqui, graças a Deus, é instruído a palavra. Nós aprendemos. Tem escola bíblica dominical. Ótimos pastores, ótimos evangelistas, ótimos obreiros. Quando tem oportunidade é falar da palavra de Deus, é exposta a palavra de Deus. Ótimas irmãs que têm a palavra, que estudam, que se dedicam. A gente de palavra não está mal. A gente está muito bem. A gente aprende a palavra. Então, como é que a gente vai entrar por essas portas e não vai adorar o Senhor? A única jeito disso acontecer é quando a gente não conhece Ele. A gente não entende o que realmente nós estamos fazendo aqui. E aí o Senhor vem falar comigo. Ó, adora, independente de qualquer coisa. Adora, adora, adora. E aí eu falei, Senhor, amém. Tô contigo, eu quero melhorar, eu quero ser uma pessoa melhor, eu quero crescer espiritualmente. E aí eu comecei a fazer isso. De todas as formas, irmãos. De todas as formas. Para a glória e honra de Jesus Cristo. Não é para a honra e glória de homem algum. Mas eu comecei a, sem olhar, sem pensar o que vão falar. Porque vão falar, irmãos. Quer queira ou não. Ele não tem aliança no dedo. Duvido. Falou. Esse aí não fala língua, não. Duvido que é casado. Duvido. Irmão, vão falar, se você adorar, se você pular, Irmão, não tem menino aqui, o Espírito Santo, ele não se deixa escarnecer, ele vai falar, ele vai mostrar, não tem menino aqui. Quantas e quantas vezes eu tenho que estar ali sentado e eu falo assim para mim, Senhor, é muito bom estar aqui, ajudando, é muito bom estar aqui ombreando com os pastores, ajudando em tudo aqui em cima, mas tem uma parte que é ruim. É a gente olhar assim para a igreja e tipo, Senhor, o que está acontecendo? As pessoas entram para esse lugar e elas não entendem o que ela vem fazer aqui. E isso é tão notório, isso é tão forte, que isso transmite, eu não sei vocês, mas eu acredito em ambiente, eu acredito em atmosfera. A atmosfera desse lugar, se nós adorarmos o Senhor, vocês já sentiram. Vocês já sentiram quantas vezes nesse lugar a glória de Deus aqui? Eu já senti inúmeras vezes, porque o Senhor trabalha. Mas quando Ele encontra um corpo, que somos um corpo, Ele encontra um corpo disposto a adorar, o Senhor, irmãos, pode parecer um pouco meio maluco isso que eu vou falar, mas o Senhor não precisa de adoração. Não precisa. Em Apocalipse tem vários textos que vai falar que existem anjos que o adoram dia e noite. Santo, 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 santo. Ele procura adoradores e é diferente. É diferente. Porque ele vê no adorador a ação. Entendeu? Ele vê a motivação do coração. Quando você chega aqui e esmiuçado, você fala, Senhor, ajoelha para orar aí, Senhor. Cheguei em tua casa. O Senhor sabe como é que eu estou, mas eu quero te adorar nessa noite. Em nome de Jesus, Pai, tira toda a distração, esses problemas, eu sei que está me assolando, mas eu preciso te adorar. Irmão, sinceramente, eu fiquei conjecturando isso comigo em casa. Eu fico imaginando Deus sentado lá no seu alto sublime trono, e aí eu chego, vou falar de mim, eu chego, sento, mal, acabado, sento. Aí tu acha que ele vai chegar e falar assim, opa, meu filho lá, olha lá. Vou lá assistir ele lá, o que ele está fazendo. Mas eu chego aqui, cruzo o braço. Irmão, você pode colocar de pé? Não fico. Aí na minha cabeça está aqui. Não vou ficar. Por que ele está pedindo isso aí? Porque é muito incompreensível de mim. Porque eu sou talvez daqui, a gente talvez é daqui. Talvez precise vir um de fora e falar assim, olha para o teu lado aí, para o seu irmão. Olha para o lado aí agora, pro seu irmão. Ó, viu? Como é que até demora? Vocês não estão acreditando. Olha para o lado aí no seu irmão. Você conhece seu irmão que está do teu lado? Então, como é que a gente pode olhar para o irmão que está do seu lado, que está aqui toda quinta e todo domingo, e você ainda assim pensar assim, o que a Erika vai pensar se eu der um glória a Deus bem alto aqui? Porque o Espírito Santo de Deus está me movendo a isso, só que eu tenho vergonha do que vão pensar. Eu tenho vergonha dela falar assim, não é meninice. Você conhece teu irmão, mas na hora que a gente o pastor está falando aqui, pede, pastor não, pastor... Se o pastor pedir, faz.
Mas muitas das vezes a gente tá aqui ministrando, falando de alguma forma assim, e fica de pé, as pessoas fazem pouco caso, não querem fazer, e acham que isso aí é uma pessoa, tipo, querendo exercer o poder dela, entre aspas, do microfone. E não. Então o Senhor vem falando muito comigo a respeito disso. Eu fiquei pensando, Senhor, mas como passar isso para a igreja de uma forma que a igreja entenda, e não parece ser uma coisa muito agressiva, porque de fato, se a gente não fizer isso, não falar, a gente vai entrar e sair e vai continuar da mesma forma. É muito pouco tempo para falar de adoração, irmãos. E adoração não é só vir aqui cantar. Adoração não é só sair da tua casa e vir aqui e bater o ponto aqui. Não é nada disso. Adoração é muito mais que isso. O Senhor nos quer por inteiro. Ele quer a nossa alma. Ele não quer ver a gente, tipo, cantamos aqui. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar. Olha, parece condição. Tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Aí quando estava louvando esse hino, eu falei assim, meu Deus, mas vale um dia no centro do teu querer, que todas as vidas sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha herança. Acho que é isso, que eu não sei recitar assim, mas então assim, nós louvamos isso a todo tempo. E nos falta entendimento do que nós estamos fazendo. Se a gente entendesse verdadeiramente, irmãos, o que nós estamos fazendo aqui, olha, você ia sair daqui, ia chegar aqui triste, mal, e você ia sair daqui renovado. Ia sair renovado, porque a gente crê na palavra. A palavra cantada, a oração, a intercessão. E aqui tem isso. Aqui nós encontramos isso. Só que a gente não pode chegar aqui e se ficar de reserva. Não, eu não vou fazer. Não, eu não posso fazer. O Senhor me trouxe a memória no dia da vigília. Irmãos, que bênção, irmãos. E eu falava com o Senhor, Senhor, por que isso? Por que assim? Por quê? Assim como o Jó fez aquelas 16 questionamentos, e o Senhor se calou e falou, está perguntando, depois eu vou falar com ele. E quando falou 70, fez 70 perguntas para Jó. Não, ele não fez assim comigo. Mas ele falou assim, é porque o povo quis. Irmãos, é só a gente querer. Parece que essa palavra é uma forma de forçar. E não é, irmão. Eu faço um compromisso com os irmãos. Se alguém chegar aqui e falar assim, não, mas eu sou assim, da minha personalidade, eu não vou glorificar Deus, eu não vou ouvir um louvor e vou correspondê-lo com glória e aleluia, porque não é para homem, a gente já sabe disso. Eu tenho certeza, irmão, que se você não faz isso e você fizer, você vai ver a diferença, você vai falar assim, bem que você falou. Só nos falta, porque a gente tem medo de instruir, por causa justamente isso. Essa carga que cai sobre mim aqui hoje, e eu falei com o Senhor, eu estou desde quarta-feira no carro pregando para mim mesmo na minha mente. E aquilo não parava, eu acordei de madrugada com a pregação na minha cabeça. E o Senhor falando comigo, é sobre isso. E eu, na minha vontade, eu queria pregar sobre lei de semeadura. Mas o Senhor não deixava, não, é isso que o Senhor vai falar. É adoração. Porque há um tempo, pastor, que hoje eu me perguntei muito sobre isso. Aliás, há muito tempo eu me pergunto sobre isso. Por que a igreja não tem um tempo? E eu fiquei me perguntando, por que o Senhor não abençoa a gente com o tempo? Por que o Senhor nos coloca num lugar só nosso? Por que está acontecendo isso? Porque a igreja tem que aprender algo com isso. Ou ninguém aqui vai dizer que não vai entender e vai falar assim, realmente, nós dividimos um espaço com uma pessoa e não é só nosso, é diferente. É óbvio. E o dia que nós tivermos, e não vai demorar em nome de Jesus. Porque sabe por quê? O Senhor está preparando a igreja, eu consigo ver isso. Com os olhos espirituais eu consigo ver isso. Eu tenho falado isso há muito tempo. Algumas pessoas que estão aqui já têm ouvido isso, que eu tenho falado sobre isso. O Senhor vai mudar esse ambiente, esse corpo, Ele vai nos preparar para estar num lugar desse. E se você não crê nisso, eu vou te falar. O Senhor, Ele é um Deus que prepara. Ele pode nos colocar, se nós formos com nossas forças,
O senhor, pastor, vai chegar e fala assim, não, eu quero, vou lá, eu encontrei um lugar, eu vou me tacar lá. Mas aí tem um pastor que ora, que sabe esperar o tempo certo. E nós conseguimos sentir, porque eu sei que as orações estão sendo ouvidas, porque a igreja está tendo mudança. A igreja está mudando, a gente está amadurecendo. Olha onde a gente está, Califórnia. Se entrar agora uma pessoa pelas portas ali, sentada do teu lado, com uma barba gigante, mas toda vestida com uma roupa de mulher, você saberia lidar com isso? A igreja saberia lidar com isso? Se entrasse uma pessoa aqui e falasse assim, ó, eu sou um usuário de droga, eu vou sair daqui agora e eu vou me drogar. A gente está preparado para lidar com isso? Nós estamos preparados? Essas são duas situações apenas. Mas por que eu estou falando isso? Porque o Senhor nos prepara, Ele nos amadurece. É Ele quem nos aperfeiçoa. Não é à toa que a gente está... Olha só, eu percebi isso. A igreja tem usado cada vez mais pessoas diferentes para estar dando aula, para pregar. Por quê? Porque o Senhor está mudando, o Senhor está transformando, o Senhor está pegando e preparando cada ser humano, e é contagioso, irmãos. É contagioso. Quando nós adoramos, quando nós rendemos graça ao Senhor, as pessoas que não são acostumadas a ver isso, eu tenho certeza que elas olham e falam assim, por que adorar o Senhor assim? Mas ainda estão presas à religiosidade. João capítulo 4, rapidinho. Olha, se eu soubesse quantas coisas eu guardei aqui, mas não vai dar. João capítulo 4, olha só, olha essa passagem. João capítulo 4, a partir do versículo 19 eu vou ler. Essa passagem é da mulher samaritana. Olha isso. Religiosidade. Claro, ali ela estava embasada por causa da lei. Mas eu quero que vocês entendam e a gente faça uma aplicação em nossas vidas aqui hoje. Disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que tu és profeta. E ela fala isso acerca de que o Senhor tinha falado com ela, do marido, ainda lá no poço de Jacó. Ele vai falar com ela a respeito disso, e ela fala, vejo que tu és profeta. E aí eles começam essa narrativa aqui, ó. Nossos pais adoraram nesse monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar de onde deve adorar. Disse-lhe Jesus à mulher, crê-me que a hora vem em que nesse monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não... Como é que está essa versão? Aqui, ó, na minha é, o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus, e ele fala acerca da descendência. 23. Mas a hora vem, e é agora, a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adoram. Ele procura adoração ou quem adora? É diferente, irmãos. Ele procura quem adora. Ele não precisa de adoração. Ele quer ver a intenção, ele quer ver o mover, o que você faz. Como é que você faz quando você chega triturado aqui? Você vence e fala assim, não, eu vou adorar porque eu entendo o que eu vim fazer aqui. E ele vai falar aqui, ela vai questionar, ué, mas adorava no monte, e aí o Senhor vai falar para ela, ó, nem no monte, nem em Jerusalém. Ou seja, a gente fica preso a espaço, a gente fica preso a momentos, quando na verdade nós devemos adorar o Senhor a todo tempo, e tem várias maneiras de nós fazermos isso. No nosso trabalho, nós damos bom testemunho, nós adoramos a Deus no nosso trabalho, quando a gente está no meio de pessoas, a gente pode adorar, o Senhor não se limita a espaço, eu já falei sobre isso aqui, essas paredes aqui, irmãos, de verdade, não coloquem expectativa nem em homem, nem em parede. Isso aqui é só o meio da gente, ficar coberto, ficar protegido. Isso aqui é se sair todo mundo daqui, sabe o que isso aqui é? Nada, isso é um prédio com telhado. Igreja, eu e você, somos nós. Nós somos igreja. Se não tiver ninguém aqui, são só cadeiras vazias. São
só cadeiras vazias, irmãos. A gente fica preso a tantas coisas pequenas, tanta coisa da religião que nos fazem... E nossa religião maior tem que ser Cristo. É Ele que tem que ser a nossa religião. Quando a gente se apega e bota aqui... Eu fiquei pensando assim em casa. Um arco gigante escrito Assembleia de Deus da Califórnia. E a gente carrega aquilo ali. Irmãos, aí você não vai adorar mesmo, não. Porque a Assembleia de Deus é um conjunto de normas. É um conjunto Oh, meu pai, me fugiu a palavra agora. É um conjunto de... Não, é um conjunto de... É para a gente ter uma doutrina, uma direção. Só que quando a gente se apega a todas essas regras, a tudo isso que é imposto a nós, e a gente esquece do principal que é Jesus e adorá-lo, acabou. Você já pensou? Se você falar assim, ó, o Espírito Santo louvor está falando, e você falar assim, ó, então a palavra, irmão, trouxe uma palavra. Que bênção que o Senhor trouxe essa palavra. Deus falou muito comigo, irmão. Trouxe uma palavra maravilhosa. Talvez você sentiu vontade de glorificar, mas não glorificou, porque você carrega o nome Assembleia nas costas. E isso vale para qualquer denominação. E é a mais pura verdade, irmãos. Nós não podemos nos apegar à denominação. É claro, respeitamos, estamos aqui. E foi você que escolheu. Você que escolheu estar aqui. E é importante que você obedeça. É importante que nós obedecemos. Mas a gente não pode ficar preso no tocante à adoração, a coisas de religião. Nós temos que adorar. Quando nós entendemos que a gente fala assim, ó, eu vou para lá hoje e eu vou adorar. Se Deus vai falar comigo na palavra, eu vou glorificar o nome dele. Ah, não, é meu jeito, eu não quero glorificar. Amém, irmãos? Não estou forçando ninguém, não, que às vezes é do jeito da pessoa, a pessoa é muito introvertida. Mas eu estou falando das pessoas que sentem, e a gente vê aqui na cara, que sentem a presença de Deus, que Deus está falando, e ela está com vontade de pular, e ela não faz, ela não deixa o Espírito Santo agir. Mais uma vez eu vou dizer, irmão, não tem menino aqui, não tem. O Espírito Santo não deixa ninguém confundido. Se houver alguma meninice em nosso meio, será revelado. Deus vai envergonhar, porque aqui não é bagunça. A igreja de Deus não é bagunça. Nós somos um corpo. Nós somos um corpo. Se vocês pensam que não, mas um corpo, ele é ligado, tudo que um sente, o outro sente. Vocês sabiam? Só que tem uns que a gente não vai conseguir ver. Realmente não vai conseguir ver. Mas a maioria das coisas o corpo vai sentir. Se a gente sabe ali que a nossa irmã está passando por uma dificuldade, está mal. E a igreja sabe, ela deu um testemunho aqui, a igreja fica sentida, a igreja fica comovida com isso. Não, vamos buscar em oração, vamos ajudar a irmã em oração. Porque nós somos um corpo, é para isso que nós existimos, para isso que nós estamos aqui, para isso que nós adoramos. Jesus, irmãos, morreu na cruz do Calvário por nós. O Senhor enviou o seu Filho para morrer na cruz por nós. E eu estava refletindo sobre isso, eu falei, Senhor, obrigado pela salvação. Obrigado por o Senhor ter me salvado, ter salvado a vida da minha família, da minha família, mas não tão distante os meus parentes, né? No Brasil, ainda faltam muitos ainda a conhecerem a Cristo, a ouvir da palavra do Senhor e a se renderem aos seus pés e aceitá-lo como o único e verdadeiro Salvador. Mas eu glorifiquei a Deus por isso, sabe? E eu me fiz essa pergunta, Senhor, será que isso não é motivo de sobra? Porque às vezes nós medimos isso. E eu falei, será que isso é motivo de sobra para nós entrarmos aqui com o entendimento do que é realmente te adorar? O que nós fazemos aqui, irmão, já me peguei várias vezes assim, irmãos, saindo de casa e falando assim, não, eu tenho que correr, porque eu tenho um compromisso lá de filmar. E eu estava realmente, irmão, focado somente nisso. A minha mente não estava em outra coisa a não ser nisso. Não, a gente não pode agir assim, irmãos, porque quando a gente sai e vem para esse lugar e se encontra nessa condição, a gente não consegue adorar. Não é possível que a gente não entenda que o sacrifício de Jesus na cruz por nós é algo tão grande, tão maravilhoso, que impeça os teus problemas do dia a dia, impeça você de adorar. Não é possível que a gente não consiga enxergar isso. Quando eu digo isso, irmão, quando eu prego essa palavra, eu prego com o maior amor no coração por essa igreja, crendo que os irmãos, claro, cada um na
na sua peculiaridade, no seu pessoal aí, vai entender essa palavra não como uma coisa taxativa, mas como algo de despertamento para a igreja. Nós já provamos disso, irmãos. Não vamos ser hipócritas, nós já provamos isso. Quando a igreja quer, ela adora. Quando a igreja quer, o mover acontece. Se a igreja cruzar os braços e ficar sem o entendimento, e vir para cá sem o entendimento de adorar, irmãos, creia nisso. A igreja fica baleada. O Senhor, ele se move através da nossa adoração. O Senhor, ele se move através da nossa adoração. Certa vez, não tem muito tempo não, a irmã Aline falou assim para as meninas aqui: só glorifica, dá glória, dá glória, dá glória. E eu aprendi assim também. Às vezes estamos sem vontade de glorificar Deus, mas começa a glorificar, que dá vontade, sabe por quê? Porque o Espírito Santo, ele comunica com nós. E quando a gente está glorificando, é uma presença tão boa, como se ele falasse assim: eu estou contemplando a tua adoração, eu estou contemplando o que você está fazendo. Então assim, eu falei assim, é isso. E é isso que eu queria falar para a igreja. Adore, irmãos. Não estou pedindo para você pular, rodopiar. Eu estou falando, reaja. Deixe que o Espírito Santo de Deus reaja através das ações que acontecem aqui. Porque nós somos seres humanos. A palavra inevitavelmente passa por nós. Aí passa por seres humanos. Então não tem jeito. Adore, não olhe para o irmão, mas ele é feio, ele é assim, ou é mulher, ou é homem. Irmãos, é a palavra. Ela é quem vai mover a tua adoração. Você ouve a palavra, você glorifica. Não põe expectativa em homem nenhum que estiver aqui em cima, nem tão pouco aí embaixo. Não ponha que você vai se frustrar. Você vai se frustrar. Quando você se apegar à palavra de Deus, seja ela cantada, seja ela como através de um testemunho, seja ela de qualquer forma, aí você vai entender realmente o que é adoração, o que você deve fazer. Em nome de Jesus, tem 1 minuto ainda. Pode botar para mim, por favor, irmão Eliseu? Eu queria terminar essa pregação e eu queria cantar esse louvor que tocou muito meu coração quando eu estava preparando essa pregação em casa. E eu falei, eu quero louvar a Deus mais uma vez com esse hino. Irmãos, verdadeiramente, tudo que nós fazemos, tudo que nós fizemos, que nós fazemos na nossa vida é para o Senhor. Acho que é na carta de Romanos, capítulo 4, Paulo vai dizer que é tudo por Ele, para Ele, tudo para Ele, todas as coisas são para Ele. Então, assim, quando a gente chega aqui nesse lugar, não se apegue a homem, não se apegue a nada. Creia nisso. Adore somente ao Senhor. Glorifica o Senhor, que Deus vai tocar no teu coração, vai falar contigo, você vai sair daqui com a tua resposta, ou não. Mas você vai entender que você veio aqui, fez valer, sair da sua casa foi válido, saiu da sua casa e vir até aqui. Porque muitas das vezes a gente chega nesse lugar e pensa, caramba, eu podia estar em outro lugar. Não vamos ser hipócritas, eu já pensei isso. E quando a gente entende o real motivo de estarmos aqui, esse tipo de pensamento não existe mais, não passa mais na nossa cabeça. Que o nome de Cristo seja glorificado em nossas vidas e que cada um que faz menção do nome do Senhor aqui seja direcionado pelo Espírito Santo e que a igreja, como um corpo, possa adorá-lo em espírito, que nós possamos ser uma igreja avivada, porque avivamento não é movimento, avivamento não é música, avivamento não é nada disso. Avivamento é palavra, é conversão de almas, é inúmeras coisas. Então, que nós possamos estar com o coração voltados a isso, a adoração, e é até aqui que o Senhor tem falado comigo e com a igreja. Amém? Por gentileza. Aleluia, Jesus. Louvado seja teu nome, Jesus. Seja adorado, Jesus. Você pode adorar também. Quero dar o melhor de mim.
oferecer sacrifício de louvor. Quero ser bem mais do que já sou, um adorador por excelência, me tornar. O culto já está acabando, pode ficar de pé, irmão. Eu não vou me importar com o que vai acontecer, eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver, eu não posso me calar. Tenho adoração em meu DNA, um adorador por excelência. A igreja. Um adorador por excelência. Aleluia, Jesus. Um adorador por excelência. Quero ser. Viu o que você declarou? Um adorador por excelência eu quero ser. Que assim seja, irmão, nossa vida. Quero dar o melhor de mim. Faça disso uma oração. Preste atenção na letra. Quero oferecer sacrifício de louvor. Quero ser bem mais do que já sou, um adorador por excelência, me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer, eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver, eu não posso me calar. Tenho adoração em meu DNA. Aleluia! Um adorador por excelência, um adorador por excelência. Quero ser, mais uma vez, um adorador por excelência, um adorador por excelência, um adorador por excelência. Quero ser. Aleluia. Pai, receba a nossa adoração nessa noite. Em nome de Jesus, eu agradeço a minha oportunidade. Obrigado. Glória a Jesus. Deus abençoe nosso irmão, presbítero Felipe, por essa gloriosa palavra que do céu vem revelada para nós.